Hoje tem pergunta, e-mail, vídeo pergunta, estamos bombando. Boa noite, brother Zé Armando, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que você tá, queridão? Tudo bom? Vamos bombar? Já tá bombando. Pô, imagina. Ai, voltou a dupla de dois. Que coisa boa. Tá vendo? É isso aí. Zé Armando, ontem foi o último capítulo de Liberdade, Liberdade. Foi. Abre as asas sobre nós. Enfim, como você avalia a obra do Mário Teixeira? Sabe que é interessante, né? Porque essa foi uma novela que tinha tudo, foi um começo muito tumultuado, né? Porque o Mário, ele entrou depois, ele substituiu, né? Foi feito um argumento, e a novela começou a ser feita, não dava ali, trocaram o autor, o Mário assumiu, pegou essa história que é uma história forte, é uma ficção, Tiradentes não teve filha, né? Sim. É uma ficção, e a partir dali ele conseguiu trazer muita coisa para uma novela que, assim, de um texto bom, de boa dramaticidade, uma novela mais compacta, até compacta na quantidade de capítulos e na duração dos capítulos. Os capítulos são mais curtos nesse horário. E excelentes interpretações. Eu acho que, assim, a gente está num momento de boas novelas. E não só na Globo, como também na Record. Né? Escrava Mãe é uma boa novela. Mas eu acho que dessa safra, Liberdade, está um pouquinho acima, viu? Você vê, tem todo um cuidado, uma preocupação. Correio, tudo, né? Agora, é sempre bom que a gente coloque em relação à Liberdade e Liberdade que esta é uma obra ficcional. Ficcional. É uma obra que não corresponde à verdade, ou seja, tem elementos verdadeiros, mas é a história daquele filme, não sei se você lembra, do Amadeus, que era a história de Wolfgang Amadeus Mozart. E todo mundo achava que aquilo tinha acontecido mesmo, que era aquele cara que gargalhava, que não sei o que, Salieri brigando. Aquilo é ficção. Com algumas coisas, claro. Tem muita referência política. Porque tem gente reclamando, mas não era isso, o Tiradentes não tinha filha. Não. Os caras estão quebrando o pau. Mesmo porque existe um livro, um romance, sim, que é ficção também, que é a filha do Tiradentes. Exato, né, exato. A Joaquina. Mas é bom, é importante, Rony, assim, você conseguir buscar. Porque assim, o segredo da dramaturgia, quando faz novelas assim de época, é você pegar o assunto que é de época e fazer ser interessante. Porque senão vira aula de história, né? Sem dúvida. Então fica muito chato. Claro. Bom, não que aulas de histórias, por não, favor, pelo amor de Deus. Professores de história. Olha, foram muitas mensagens que a gente recebeu aqui do público falando sobre a novela. E a nossa produção escolheu este e-mail aqui. Vamos lá, ele. Boa noite, dupla de dois. Já começou bem. Zé, mesmo sendo uma novela de época, a obra abordou muitos temas atuais. O que você achou disso e que temas são esses? Beijo, Marcela Paz, de Jundiaí. Você sabe que, bom, Marcelo, eu acho que vários temas estavam ali. Primeiro, a questão política, entrou todo o que a gente vê da discussão política hoje, dos desmandos, das corrupções, dos pequenos e grandes poderes, tudo isso estava ali. Né? E sem bandeirola, sem falar é de uma bandeira X ou Y de nenhum partido, mas estava o que o Brasil hoje quer, mais ética, mais respeito, né? Respeito ao cidadão, né? Que se cumpram as leis, que as leis sejam para todos, né? Então esse discurso como um político estava lá, mesmo porque já pela legislação já não pode bater mais nada, porque nós estamos no ano eleitoral. Né? Isso é importante. Então você tem essa responsabilidade com a legislação. Mas eles conseguiram trazer a angústia, o sentimento político de botar e falar, opa, mas a gente pode transformar o país pelo voto, pela igualdade, por direitos que eram nossos. Então isso estava lá. Tinha muito a questão racial e sexual ali. Né? A condição da mulher, isso também foi muito importante, que é algo que está se falando muito nos dias atuais. E a novela conseguiu, Rony, avançar numa temática que todo mundo fala assim, que é o relacionamento homoafetivo, mostrando que ainda existe. Porque assim, é fácil a gente falar assim, naquela época lá, na época de Tiradentes, o cara ia para a forca se fosse gay. Claro. Hoje o cara não vai, não é crime.
mas sofre com preconceito, ele vai para uma forca moral, muitas vezes não tem as mesmas condições na carreira, no estudo. Então, tudo isso, através daquele casal ali, se mostrou muito do belíssimo trabalho, o penúltimo capítulo na terça-feira, o enforcamento do Caio Blá, do André. Ali o Caio está numa perfeição ele passa uma angústia ali e tem uma fala que ele fala assim: se eu cometi algum erro, se eu cometi algum crime, meu crime foi amar. Porque quem condenou ele foi o Tolentino, foi o cara que transou com ele, que se apaixonou por ele e que não conseguiu segurar o ciúme que sentiu ao vê-lo com outro homem, né? É uma história um pouco parecida com a do meu ídolo Oscar Wilde, que o Bose foi quem também denunciou, né? Enfim, ele foi para a cadeia. Tem aqui um e-mail que fala o seguinte: Zé, o Balanço Geral está na liderança pelo 7º mês consecutivo. O que o quadro oferece que encanta tanto a audiência? Um beijo. O Balanço Geral de manhã vai bem. Eu acho que se refere ao Balanço Geral da tarde, né? Que não dá para falar que assim, está na liderança porque a Globo ainda ocupa, mas o Balanço Geral vários dias fecha na frente do Vídeo Show. O que oferece? Fabíola Hyper com as fofocas. Na verdade, Rony, não é só a fofoca em si, a gente com isso a gente nivela todo o trabalho de uma equipe que está ali. É achar a linguagem popular. Eles acharam uma linguagem popular, eles acharam uma linguagem mais natural que atende o telespectador daquele horário e que tira muita gente da Globo. Bom, nós vamos agora para a primeira vídeo pergunta da história aqui do nosso quadro, né? E é sobre uma novidade da Record. Roda. Oi, Vanucci, é o Toninho, sou fã do seu programa. Diz uma coisa, é verdade que o Fábio Porchat vai entrevistar ele mesmo na sua estreia na Record? Um forte abraço. Nada, isso é uma brincadeira do Flávio Rico. Que o Flávio Rico fala assim. Porque o Flávio Rico fala assim: pô, vai sobrar pro Porchat entrevistar ele mesmo, porque ninguém é interessante. Porque a Record falou assim: você escolhe o elenco inteiro que você quer. Pode ser o Gugu, pode ser a Ana Hickman, pode ser. Botou o elenco, a Sabrina Sato. Mas tem que ser todo mundo da emissora. Não, botou o elenco da emissora. Ou pode ser quem você quiser. E ele fala: não, o primeiro entrevistado tem que ser um entrevistado de grande impacto. E até agora não decidiu. E tem esse mistério. Já deve estar decidido. É claro. O convite já deve estar sendo. É claro. E aí o Flávio deu essa cutucada. Falou assim: então o único jeito é entrevistar o próprio Porchat, né? Bom, vamos para outra aqui. Os programas matinais, essa é a minha pergunta, os programas matinais da Globo também estão agradando bastante. É difícil arriscar, mas no seu ponto de vista, o que é, Zé Armando, preciso para fazer um bom programa matinal? Porque existem milhões de fórmulas, né? Você sabe que eu acho que assim, a primeira coisa é você criar o hábito nas pessoas, né? Isso é teu clichê, teu bordão, e é o meu. Isso. E é fazer o meu. O hábito. O né? hábito, ponto final. A Globo, ela conseguiu o quê? Ela botou 1 hora antes um jornal nacional, mas com uma pegada local, que fala de trânsito, de temperatura, de tudo que você precisa para sair às 6 horas da manhã, entrega para um jornal local, entrega para um jornal nacional, que é o Bom Dia Brasil, e depois tem ali a tradição da Ana Maria, que entrega o que o telespectador quer, né? Ela entrega, faz a culinária, faz as brincadeiras dela, uns realities e tal, sabe que ela tem um teto, ela pode crescer um pouquinho, bater no teto, mas tá ali, não entra na loucura de falar, vou dar 15 pontos às 9 horas da manhã. Há um limite de horário e de emissora. O bem-estar é o que dá aquela derrapada para baixo, porque é difícil fazer um programa desse só com tema médico, e a Fátima se consolidou, né? E que foi aquele lance de insiste, ajeita. Você cansou de falar isso. Esse aqui era um dos cenários até iniciais, lembra ali? Ele tirou, agora bota a plateia e não adianta. Por mais que nas pesquisas mostrem, porque a pesquisa lá no início da Fátima é assim, nós queremos gente como a gente na televisão. Aí só vamos botar anônimo. Não deu certo. O povo queria o artista mesmo, claro. As pessoas conhecidas que agregam e trazem o assunto das pessoas anônimas. Bom, a próxima pergunta é sobre outra produção da Globo que está dando o que falar. Elaine, ela enviou uma vídeo pergunta. Vamos lá, legal isso. Roda.
Vanucci, meu nome é Elaine, eu gostaria de saber com quem no Velho Chico a Sophie vai ficar. Qual vai ser um enlace da Sophie? Porque aquela atriz francesa é muito bonita. Eu gostaria de saber qual vai ser o final dela. Sabe que o Benedito Rui Barbosa já escreveu toda a reta final da novela. Algumas coisas ele não revela, alguns enlaces, algumas coisas assim, até para criar, ele vai fazer, ele tem algumas viradas ali, né? A gente tem alguns, né? Tereza e o Santo vão ficar juntos, tem todas aquelas coisas previsíveis, mas ele segura, e é interessante porque essa daí foi uma menina que encantou. O Velho Chico conseguiu, Rony, tem um elenco principal importante e tem muita gente que aparentemente, que não é aquele que não está em todas as novelas, em papel de destaque, e que botaram o holofote ali, mostraram excelentes trabalhos e envolveram as pessoas. E aí, para isso, o Benedito vai fazer pequenos presentes para esses atores. Então, por enquanto, eu não sei, eu vou descobrir, conto depois. Bom, o próximo e-mail foi enviado pelo Bruno Silva, aqui do Itaim, São Paulo. Zé, o que você está achando do espaço mais que merecido que as emissoras estão dando para os jornalistas nas transmissões? Obrigado. Bom, o jornalismo tem que ser cada vez, né, mais valorizado. É legal, Rony, você sabe que a gente fala assim, que nos dias atuais é uma tendência o jornalista ir para o entretenimento, né? Mas na história da televisão sempre foi isso. Os grandes âncoras, os grandes comunicadores do entretenimento passaram pelo jornalismo, muitos. Você pega o Blota Júnior, por exemplo, passou pelo jornalismo. Você tem vários que foram. Fausto, ele era jornalista esportivo, mas era jornalista, né? Passou por coisa. Agora, nós estamos na era da informação. E isso é importante. E aí, por mais que todo mundo fale assim, mas hoje um celular substitui o repórter ali, até a câmera, a página 2. Até a página 2. Registra aqui, essa cena. Mas precisa ainda de um jornalista para comentar. E é isso que leva a credibilidade. Bom, tem uma bonitinha que enviou também um vídeo pra gente, chama-se Delmina Biondi. Roda. Oi, Vanucci, aqui é Delmina de São Paulo. Gostaria de saber quando que começou essas séries no Brasil, esses filmes e séries que os jovens gostam tanto? Acho que sempre teve, né? Sempre teve. Essas séries, filmes, sempre... É interessante, Rony, que assim, o Alô Doçura era um seriado. Sim, mas agora, com o negócio de Netflix, de tudo, acho que aumentou esse interesse. Não, aumenta o interesse, mas porque assim, hoje... Antes você levava um tempo, assim, lá atrás você não tinha TV a cabo, você não tinha streaming, você não tinha nada disso. Então precisava de uma emissora comprar os enlatados para exibir aqui. E se exibia muito enlatado. Verdade. Porque não tinha capacidade de produzir tanto. Claro. Né? Então a gente sempre acompanhou seriados, a gente sempre acompanhou séries, minisséries que vinham lá de fora. E aí, tudo feito em celulose, as pessoas faziam isso em 35 milímetros e transformavam depois. Eu lembro, na quarta-feira a gente estava conversando aqui, você falou, da quarta especial, tal, não sei o que lá. Eu lembro que teve uma época na Globo, aí eu saí daqui lembrando, eu falei, que época que era essa? Mas que tinha, segunda-feira tinha, sei lá, As Panteras, no outro tinha Dallas, no outro dia tinha... Eram 4, 5 séries e só a Globo conseguia produzir um especial brasileiro e eram 4, 5 para preencher o restante do horário. Aquele meu foi feito em 83 ou 84. Por aí foi feito aquilo que eu fiz. E era um negócio que exigia muito. Era muito trabalhoso fazer aquilo. E a televisão americana, ela estava na nossa frente sempre e produzia. Então, assim, o brasileiro sempre teve o gosto por isso. Agora, quando você consegue ter uma série acontecendo nos Estados Unidos, todo mundo comentando e quase que simultâneo aqui, aí vira... Bombou. Bom, bonitinha e bonitão. O Zé Armando, ele vai responder para você aqui no programa se você mandar a sua pergunta para ele. Você vai ter que fazer o seguinte, entra no tvgazeta.com.br/todo seu e ele vai responder, inclusive aqui no programa. Claro que vai ter lá responde a minha pergunta, Vanucci, né? Bom, é isso.
e vamos respondendo. É isso aí. Gostoso isso. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez, parceiro da dupla, da grande dupla de dois, a única inclusive, o mais elegante, legítima, o mais competente, mais elegante crítico de televisão do nosso país. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Maria Fernanda, beijo, Tio Rony.